Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria, um grande privilégio retornar pela quarta vez ao setor do Jardim Rincão. E eu quero magnificar o nome do Senhor por esse privilégio. Eu confesso aos irmãos que eu estou um pouco cansado. Havia uma preocupação, pois eu estava há pouco no estado do Paraná, ministrando a palavra de Deus. Eu vim a noite inteira de viagem, porque não vim de ônibus, 13 horas de viagem, mas graças a Deus. Fred estava preocupado, né, pastor? Fred estava preocupado. Filho, você está em São Paulo? Eu falei, fica tranquilo, que à noite nós vamos estar lá dando glória em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Rogério Santos. Que Deus em Cristo te abençoe. Provérbios 16, versículo 3. Confia ao Senhor os teus planos, os teus pensamentos serão estabelecidos. Deixa essa palavra ao seu coração. A todos os obreiros que estão na nossa retaguarda, muito obrigado por me permitir fazer uso dessa tribuna para fazer a exposição da palavra de Deus. Fred, meu amigo, muito obrigado por você lembrar de mim. Deus tem te usado para abençoar a minha vida e através da sua vida, todo o campo de Itapevi. Nós estamos lá também falando da palavra de Deus. Muito obrigado a todos os agentes de missões, aos pastores, que Deus em Cristo vos abençoe. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, eu quero compartilhar dois textos do livro de Atos, livro histórico do Novo Testamento. Nós vamos ler o capítulo de número 1 e o versículo 5 ao verso 8. E em seguida estaremos lendo o capítulo de número 18, versículo de número 5 e versículo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 1, versículo de número 5. Os que encontraram, digam amém. Que diz-nos assim a palavra do Senhor. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Capítulo de número 18, versículo de número 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Verso de número 9. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Tome teu assento. Eu tenho 14 horas para pregar e você vai dando glória a Deus aí em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós lemos o livro histórico de Atos dos Apóstolos. E por que não dizer que toda a espinha dorsal encontra-se acerca da obra missionária a partir do capítulo de número 1. Lucas, como verdadeiro repórter de Deus, é autor do evangelho que carrega o seu nome, e dentro do compêndio do grego, fala que o seu evangelho e Atos dos Apóstolos faz parte do mesmo compêndio histórico. Porém, a Vulgata Latina, ou a Septuaginta, separou para uma melhor compreensão daqueles que haveriam de ler os seus relatos. Você vê que é uma gama de detalhes, quando Lucas começa a descorrer a história, tanto da igreja, quanto da pessoa de Cristo, pois Lucas aproximou-se de Maria muito bem,
E Maria trouxe a Lucas todas as gamas de detalhes, historicamente falando, do que Cristo havia realizado em todo o seu ministério. Você observa que o capítulo de número 1 de Atos, que traz na sua epígrafe acerca da ascensão de Jesus, a Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, verso 7, que quando Jesus ressuscitou, ele aparece numa quantidade de 500 pessoas. Dentre ele estava o apóstolo Pedro, que estava com seu coração arrependido após ter negado a Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele aparece a 500 pessoas após a sua ressurreição. E a Bíblia diz que ele faz a promessa de Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tanto que esta expressão nós vamos encontrar tanto em Lucas 29, capítulo 24, verso 49, quanto também em Atos, capítulo 1, verso 8, que é a espinha dorsal de todo o livro de Atos dos Apóstolos. O Senhor fala sobre revestimento, acerca do Espírito Santo. Você observa que este revestimento é a profecia parcial que se cumpriria de Joel, capítulo 2, verso 28, quando este profeta, ele vaticina o futuro dizendo: nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. De Joel até Atos, capítulo 2, quando parcialmente se cumpre, são passados 835 anos, mas Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Quando ele usa essa questão da terminologia sobre, primeiro, revestimento, esta palavra revestindo grego significa e dá a conotação de alguém que está se cobrindo por uma roupa por cima de outra. Aqui dá alusão, quando o soldado estava se preparando para uma luta e uma batalha, ele colocava a sua armadura para se preparar para a luta. É aqui que dá a conotação do grego de revestimento. Em segundo lugar, o que me chama a atenção no versículo de número 8, é quando a expressão aparece sobre revestimento de poder. Eu já falei isso aqui uma vez. Esta palavra poder no grego vem de duas expressões. Número 1, a palavra poder no grego fala de exousia. E a palavra exousia na sua tradução fala de habilitação, inteligência, conhecimento, habilidade. Isto fala da capacidade que viria através do Espírito Santo e da sua unção. A segunda vertente da palavra poder no grego é dunamis, ou dínamos, que dá uma conotação de uma bomba acesa no mundo espiritual. Jesus aqui está falando para os seus discípulos que eles seriam cheios do Espírito Santo, assim como também a expressão do verso de número 5, que eles estavam impulsionados pelo Espírito Santo a apregoar a gregos e a judeus que Jesus era o Cristo. A primeira vertente aqui que me chama a atenção é que o Senhor fala sobre ser testemunhas, e aqui está explícito acerca da obra missionária, pois o Senhor fala que antes eles seriam testemunhas. Primeiro, Jerusalém, lugar local. Segundo, a Bíblia diz, fala em Samaria. Terceiro, até os confins da terra, dizendo que através do poder do Espírito Santo, do seu revestimento, eles seriam capazes de avançar as fronteiras pelo poder de Deus. Olhe para cá, a primeira verdade que eu aprendo aqui é, no versículo de número 8, quando o Senhor fala primeiro em dar poder para ser testemunha. Haja visto que a palavra testemunha no grego aqui fala de mártires, aqueles que dão a vida em prol da causa do Evangelho. Para que poder? Para que autoridade? Para que ser cheio do Espírito Santo? Não é como no contexto odierno. Eu quero ser cheio para me mostrar no congresso. Eu quero ser cheio para pregar e o povo vê que eu sou um pregador habilidoso. Eu quero ser cheio para ter as minhas mídias sociais bombando. Eu quero ser cheio para ser um pregador de renome. Eu quero ser cheio para ter muita agenda.
Não, ser cheio do Espírito Santo nada mais é uma preparação para que, se for necessário, a sua vida será dada em prol da causa do reino de Deus. Você pode transcorrer o livro de Atos dos Apóstolos e você pode ver que todos os apóstolos deram sua vida, a exceto João, em prol da causa do evangelho. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai pregar no capítulo de número 2, a partir do versículo 15, quando Pedro prega a palavra de Deus, e o Espírito Santo desceu sobre os irmãos que estavam no cenáculo. Olhe para cá, de 500 pessoas que receberam a promessa de Deus, apenas 120 irmãos prevaleceram constantes, porque o maior segredo da igreja está localizado em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, quando o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O segredo está na constância. Não adianta dar glória hoje, amanhã não dá. Não adianta ser cheio hoje, amanhã não ser. Com Jesus é de segunda a segunda, de terça a terça, de quarta a quarta. Se tem crente aqui, levante a sua mão para adorar o nome de Jesus. Olhe para cá, dentro dessa narrativa, Paulo está pregando para provar que Jesus era o Cristo, porque a palavra, o nome Jesus, é o nome comum da época. O Senhor é a salvação, mas ele era o Cristo, ungido de Deus. Para tanto Lucas quanto os demais evangelistas, eles vão usar por base os evangelhos para falar acerca da pessoa máxima de Jesus Cristo. Ora, este culto se encaminha para falar sobre Jesus, e eu quero ser fiel ao texto e falar sobre Jesus. Você pode observar que todos os evangelhos, eles têm o mesmo tema central, a pessoa única de Jesus, apesar que 3 deles são chamados no grego de sinóticos, que quer dizer semelhantes: Mateus, Marcos e Lucas. Dentro do original grego, fala acerca do mesmo assunto, destacando o mesmo assunto. Apenas João é diferenciado, pois ele trata do Cristo, acerca da segunda pessoa de Jesus, tendo como filho de Deus. Mas a exemplo do evangelho de Mateus, capítulo de número 1, também no grego chamado de o evangelho do rei. Mateus, ele vai endereçar, porque cada evangelista escreveu para um povo e um tempo diferente. Mateus escreve para os seus compatriotas judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, também chamado de gentios, e João escreveu à igreja. Mateus, ele endereça o evangelho seu aos judeus, primeiro para provar, porque como Paulo falou, ele pregava a gregos, a judeus, e debatia na sinagoga para provar que Jesus era o Cristo, filho de Deus. Para tanto, todos estavam na mesma visão acerca de Cristo, e é por isso que Mateus é o único evangelista do Novo Testamento que começa o seu capítulo de número 1 trazendo a questão da história familiar de Jesus. Judeu gosta desse negócio, é por isso que na Bíblia você diz: não sei para que tanto nome, fulano gerou ciclano e beltrano. Deus é Deus de história. O próprio Deus disse a Moisés: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus é Deus de história. Então Mateus, sabendo que ele está falando aos seus compatriotas, e que eles tinham preocupação de saber como foi, como viu, de quem era, da onde foi, ele traz as minúcias no capítulo 1. E a história familiar de Jesus está dividida pelo menos em 3 partes: de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro da Babilônia, e até o tempo em que Cristo nasceu. Isto para provar que de fato Jesus tinha o direito ao trono de Israel. Só que na mentalidade dos judeus, eles esperavam o rei na personificação de Davi, porque a promessa pelos profetas foram falados, e o profeta que mais falou sobre este rei foi Isaías. A primeira profecia de Isaías está no capítulo 7, verso 14, e o seu nome será chamado de Emanuel. A palavra Emanuel no hebraico vem de 3 partes: Deus dentro do homem. A segunda profecia de Isaías está no capítulo 9,
9, versículo de número 6. E ele traz uma minúcia interessante, porque logo na parte A do verso, ele diz assim: e o principado estará sobre os seus ombros. Dentro da cultura judaica, quando ele faz esta referência, esta terminologia sobre principado está no ombro, ele está fazendo alusão ao casamento na cultura judaica. Por quê? Dentro do casamento na cultura judaica, quando a cerimônia chega ao ápice, o noivo vai diante da noiva, ele beija a sua testa, ele arranca o seu véu e coloca o véu da noiva no ombro direito. O pai, a mãe da noiva, os seus irmãos e todos que estão dentro da cerimônia vão dizer: agora a responsabilidade da noiva está sobre os ombros do noivo. Quando Isaías usa esta terminologia para falar sobre o principado, ele está falando sobre o Calvário, sobre a cruz, sobre o madeiro que ele haveria de carregar. E ele traz 5 atribuições. Seu nome é maravilhoso: Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A terceira profecia de Isaías está localizada no capítulo de número 11, a partir do versículo 1, que fala do Cristo ungido de Deus, que tem 7 espíritos: espírito de poder, espírito de ousadia, espírito de conhecimento, espírito de sabedoria. Ele fala do Cristo ungido de Deus. Porém, os judeus se esqueceram da promessa de Isaías 51, 52. No capítulo 53 está mais ou menos assim: quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia! Ele começa a descrever acerca do Messias. Não havia nele beleza para que nós o desejássemos. Não é como nos filmes da Record, não é como nos filmes de Hollywood, um Jesus alto, branco, com o cabelo liso, halterofilista, do olho azul e o sorriso branquiçado. Pela Bíblia, Jesus não tinha nenhum atrativo, nenhuma beleza física para que alguém quisesse segui-lo. A Bíblia diz, versículo de número 8, ele foi moído pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A ideia de um rei valente, imponente, estava na mente dos judeus, porque quando Davi morreu, houve uma lacuna. O próximo rei, quem é? Poderoso, forte na batalha, Senhor Deus de paz, o Senhor dos exércitos, este seria ele. Porém, eles se esqueceram da primeira parte. Jesus é tudo isso, mas ele veio como servo. E olhe para cá, Jesus não veio à terra para habitar num trono terreno e corruptível, porque Paulo escreve em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5, ele vai dizer: de sorte, meus irmãos, que tenhamos por exemplo a Cristo, que mesmo sendo filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, desceu dentre os homens, foi fiel até morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, o qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, para dizer que só Ele é Senhor. Se alguém crê que Ele é, levante a sua mão, manda e glorifique o seu nome. Oh glória! Se esqueceram desse Jesus. A mente deles estavam focadas em um rei militar, em um rei que haveria de livrá-los do jugo de Roma. Mas Jesus veio na contramão. Capítulo 1, verso 25, nasceu numa manjedoura. Olhe para cá. Pela cultura judaica era natural que um herdeiro do trono nascesse. Celebravam-se por semanas, tocavam-se alaúde, celebravam-se festas. Mas quando Jesus nasceu no estábulo de animais. Jesus não nasceu em paredes palacianas, não teve lenço de seda envolvendo o seu corpo. Jesus não teve pessoas celebrando o seu nascimento, a não ser o céu e os magos do Oriente. Mas enquanto a terra estava em silêncio para o seu nascimento, a Bíblia diz que anjo subia e descia para dizer: nasceu aquele que haveria de vir. João pregava e ele dizia que havia escuridão em toda a terra, mas quando Jesus nasceu, uma luz brilhou no meio da escuridão, aquele que haveria de vir. Capítulo de número 2.
capítulo de número 3, versículo 11 ao 17 de Mateus. João Batista está pregando na beira do Jordão. Milhares de pessoas é batizadas e os fariseus questionando, dizendo: quem você pensa que é? Porventura você é Elias? Porventura você é algum dos profetas? Ele diz: eu não sou nenhuma coisa e nem outra, eu sou apenas uma voz, uma cana trilhada. Eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas aquele que vem após mim, eu vim primeiro, mas ele antes de mim, ele é aquele que vai batizar com o Espírito Santo e vai batizar com fogo. Olhe para cá, e ele diz assim: e na sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira. O que ele está querendo dizer? Na época da vindima e da colheita em Israel, porque a Bíblia diz numa parábola que havia o ladrão, o enganador, semeou o joio no meio do trigo. E Jesus, na parábola, alguém disse: arranque o joio. Ele diz: não, deixa que cresçam junto. Porque na época da colheita, ele vai separar o joio do trigo. E é por isso que João fala que ele tem na pá a sua mão e limpará a sua eira. Na época da colheita em Israel, todo aquele que fazia a colheita na vindima pegava um garfo de 3 pontas e esperava o vento oriental. Como o trigo é pesado, se você teve a oportunidade de pegar o joio na mão, você pode ver que ele é idêntico na espessura, no tamanho, na aparência. Só que o joio não tem o que oferecer. Diferente do trigo, se você for e debulhar as espigas, ele é vazio, não tem nada. Tem aparência, se parece, tem a mesma espessura, mas não é como o trigo. E é por isso que eles esperavam o vento oriental, porque como o garfo de 3 pontas, o trigo é mais pesado, eles jogavam para cima, o vento oriental passava, como o trigo é mais pesado, cai no mesmo lugar. Só que o joio é leve como palha e é levado pelo vento. Para que se cumprisse Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. João está dizendo, numa mão ele traz o Espírito Santo e o fogo. A palavra fogo na Bíblia aqui não está falando de poder de Deus, porque a palavra fogo no hebraico tem 3 vertentes. Fogo fala de juízo, fogo fala de glória de Deus e fogo fala de purificação de pecado. Como ele está dizendo aqui sobre fogo, ele está dizendo que vai queimar aqueles que são joio, que não são deles, vai separar. E são aqueles que são dele, que ele faz fazer a separação, é esses que ele tem a promessa do Espírito Santo. Ele tem na sua mão, e ele diz assim: eu batizo com água, mas quem vem aí vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. João está pregando, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, o que acontece? João diz: Senhor, me batiza. Ele diz: é isso que se cumpre a justiça, batiza eu, João. João batiza, e a primeira vez, desde Gênesis capítulo 1, a tríade aparece, o céu se abre, Deus vai bramar dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, e sobre ele desce o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Quem apresenta Jesus é o Pai apresenta. Para quê? Jesus teve um ministério de 3 anos, o seu objetivo principal era o quê? Morrer na cruz do Calvário. É por isso que João vai trazer uma gama de detalhes sobre isso no capítulo 14. Porque o capítulo 14 de João foi a última palavra, as palavras mais célebres de Jesus, pois numa epígrafe anterior fala de que estavam tramando a sua morte. João, ele registra Jesus dizendo: não se turbes o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, porque aonde eu estiver, vocês também estarão. Por um espaço de tempo não me verão mais, mas eu enviarei no meu lugar outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Esta palavra Espírito no grego vem de 2 expressões, pneuma ou paracletos. A palavra paracletos vem de 2 traduções do grego, parakaleo. A palavra parakaleo no grego significa aquele que traz para perto, porque o Espírito trabalha como consolador, intercessor e aquele que vem para ajudar. Jesus está dizendo: eu vou, mas no meu lugar virá outro Consolador. Jesus está dizendo: se eu batizei, ele batiza, se eu curei, ele também cura, se eu renovei, ele também renova. É o Espírito Santo.
E eu quero dizer aqui, eu não sei de que forma você entrou, mas o Espírito Santo, desde a hora que eu entrei aqui, há uma atmosfera espiritual sobre esta casa. Da forma que você entrou, você não volta para casa, porque o Espírito da verdade, ele está sobre este lugar. Mas olhe para cá, não muito tempo depois de Jesus ter citado isso, ele foi levado ao Sinédrio. Jesus passa por 6 julgamentos. Eu disse quantos julgamentos? 6, 3 judaicos, 3 romanos. No pátio central, aonde Pilatos era governador, ele olha para Jesus e, para demonstrar o poder do Império Romano, ele vai dizer assim: em minha mão está o poder de te condenar e de te absorver. Ele vai dizer: nenhum poder tem sobre mim, se não viesse do alto. Jesus está dizendo: eu estou aqui por voluntariedade, por vontade própria. Estou aqui para cumprir o objetivo. E qual é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos neste congresso de missões não em torno do nome do homem. Nós estamos aqui, não estamos em torno do nome de pessoas, de homens falíveis. Nós viemos aqui em torno do nome de Jesus Cristo. É através deste nome poderoso que as portas do inferno não podem prevalecer. Se você crê, levante a sua mão. É no nome de Jesus. Conamp Missões. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.